Então, muito bom dia. Vamos dar início à audição dos candidatos e das candidatas a membros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que estão presentes nesta sala e que nos acompanham também, ou que participam nestes trabalhos, através de Skype. E quero dirigir um cumprimento especial ao Sr. Dr. Tiago Fidalgo de Freitas, à Sra. Doutora Sónia Ramos, à Sra. Doutora Maria Luís Vaz e à Sra. Doutora Sílvia Gonçalves, que se apresentam como candidatos efetivos e suplentes a membros da CADA. Sem mais, eu queria começar por lhes passar a palavra. Cada um dos candidatos tem cerca de 6 minutos para fazer as considerações de apresentação que entender mais adequadas e, posteriormente, daremos a palavra aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de partidos e não inscritos que entenderem, conveniente colocar questões ou pedir alguns esclarecimentos, seguindo-se depois uma ronda final pelos candidatos e pelas candidatas para fazerem as considerações que entenderem mais adequadas. Sem mais, eu queria voltar a cumprimentar os candidatos e passo desde já a palavra ao Sr. Dr. Tiago Fidalgo de Freitas, a quem cumprimento. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, queria começar por agradecer a oportunidade de estar presente nesta comissão para efeitos da audição para a eleição enquanto membro da CADA e por lhes transmitir em geral o privilégio que é estar perante o Parlamento português, para quem, como eu, há muitos anos se dedica ao estudo e ao ensino do direito constitucional. Nesta breve alocução, queria apenas abordar 3 pontos sobre a forma como entendo o papel da transparência administrativa, em primeiro lugar, alguns aspectos institucionais da própria CADA, em segundo lugar, e, por fim, as competências da CADA. Quanto ao primeiro ponto, entendo a transparência administrativa como uma das dimensões do princípio do Estado de Direito Democrático. Na sociedade aberta, o segredo administrativo acaba por ser corrosivo e é, no fundo, um resquício da sobrevivência do autoritarismo administrativo e da monarquia absoluta. Portanto, a abertura da memória administrativa, tornando possível o controlo e o escrutínio democráticos, a defesa de interesses individuais e coletivos, a prevenção e o combate à corrupção e até a potenciar um aumento da eficiência administrativa, torna-se uma condição necessária, ainda que não suficiente, para o funcionamento regular de uma democracia representativa no quadro do Estado de Direito. Aliás, não apenas no Estado de Direito, entendido tradicionalmente, visto que hoje muitas organizações supranacionais, como a União Europeia, e internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, mas muitas outras, têm políticas internas de transparência muito abrangentes. Passando ao segundo ponto a que me queria referir, a alguns aspectos institucionais da própria CADA. A CADA, cujas funções se limitam ao acesso à informação administrativa não procedimental, é uma entidade administrativa independente que funciona sob a égide da Assembleia da República. É independente designadamente em 2 dimensões, na orgânica e na funcional. E, em particular, queria salientar que não está sujeita a quaisquer ordens, instruções, supervisão de qualquer tipo por outras entidades administrativas, de forma como prossegue os seus fins e como exerce as suas competências. Ninguém controla a oportunidade ou o mérito dos seus atos e apenas os tribunais administrativos podem controlar a legalidade da sua atuação. Por último, o terceiro ponto que queria salientar, também de forma muito breve, tem a ver com as competências da própria CADA. A CADA atua, como se retira facilmente do que acabei de dizer, como uma guardiã do direito fundamental de acesso aos documentos administrativos e da própria lei de acesso aos documentos administrativos. Mas falo em articulação com a proteção de outros bens e interesses constitucionais, uns de natureza individual, como a proteção de dados pessoais ou os segredos da empresa, e outros de natureza coletiva, como a segurança nacional. Tendo entrado em funcionamento em 1995, a CADA tem, ao longo de todos estes anos, produzido uma extensíssima jurisprudência
que é hoje um repositório fundamental para toda a matéria da transparência administrativa em Portugal. E funciona, por isso, como uma espécie de provedor de justiça nesta área. Para cumprir esta função são-lhe atribuídas competências pedagógicas, inquisitórias, punitivas e especialmente consultivas. Não tem, no entanto, qualquer competência de supervisão sobre a implementação de políticas de transparência e de confidencialidade. A competência pertence a esta Assembleia e ao Governo da República, da mesma forma que, emitindo essencialmente pareceres não vinculativos, carece de autotutela executiva e declarativa. Eram estes os pontos que queria sublinhar nesta breve locução. Agradeço a atenção das senhoras e senhores deputados e coloco naturalmente à disposição de vossas excelências para todas as questões que entenderem ser pertinentes. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua breve apresentação. Teremos depois a ocasião, certamente, de esclarecer algumas das questões que suscitou e outras da intervenção dos grupos parlamentares. E cumprimentando, passo agora a palavra à senhora deputada, à senhora doutora Sónia Ramos para a sua apresentação. Faz favor. Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão, da Primeira Comissão, cumprimento de forma particular. Cumprimento igualmente as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes e também os colegas de lista a quem desejo as maiores felicidades. Sónia Ramos, 48 anos, devo dizer que é uma honra e uma responsabilidade muito grande poder participar nesta lista para membro efetivo da CADA. Dizer que trabalho neste momento como técnica superior de reinserção social. Como técnica superior de reinserção. Eu peço desculpa, estou a receber uma mensagem que não é possível confirmar a identidade. Não sei se todos me estão a ouvir. Estamos a ouvi-la perfeitamente e a vê-la em boas condições, portanto, fará o favor de continuar. Muito obrigada e peço imensa desculpa. Dizia eu que trabalho neste momento na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais há cerca de 2 anos como técnica de reinserção. Estive cerca de 20 anos na Segurança Social de Évora, onde sempre trabalhei, e foi de facto, enquanto estive nesse organismo, no Centro Distrital de Segurança Social, no Instituto da Segurança Social, em que tive a oportunidade de alguma forma presenciar o trabalho que é feito pela CADA. A Segurança Social é um dos organismos, porventura, que detém dados pessoais mais sensíveis dos cidadãos, quer ao nível da parte contributiva e do seu histórico, quer ao nível de processos de famílias e menores, e, portanto, a Segurança Social é detentora de dados sensíveis relativamente às famílias, às pessoas individuais e às pessoas coletivas, e nessa matéria, perante pedidos de acesso à informação, muitas vezes eu própria ou o setor onde estava integrada solicitava informação, pedido de parecer à CADA no sentido de nos elucidar sobre a cedência ou não dessa informação. E, portanto, ao longo do meu percurso profissional, percebi a importância desta Comissão Administrativa Independente, no sentido, por um lado, de acautelar aquilo que é o acesso a documentos administrativos, que, nesse caso da Segurança Social, têm, na maior parte dos casos, dados nominativos, e perceber também a jurisprudência que isso nos foi facultando depois nos pedidos subsequentes de outra informação. É sabido, pelo menos da minha experiência na administração pública, que existe muito receio na cedência de informação ao cidadão em geral. Julgo que há um longo caminho a fazer também nesta cultura organizacional do Estado, mas o que é certo é que existe sempre este receio e a CADA, não raras vezes, enfim, com os seus parceiros, naturalmente, que nos permite ter outra segurança da forma como nós próprios encaramos o acesso à informação, que naturalmente é um direito dos cidadãos. Aliás, o direito à administração aberta é aquilo que vem nos permitir que esses cidadãos possam escrutinar de forma direta e clara as decisões, mas também o próprio planeamento da administração pública. E, portanto, a CADA tem aqui
papel fundamental nesta intermediação, digamos assim, entre o acesso à informação e aos documentos administrativos e a própria postura do cidadão, muitas vezes, perante a administração pública. E para já, enfim, concluí aqui a minha intervenção inicial, agradecendo imenso a atenção de todos. Muito obrigado, Sra. Doutora Sónia Ramos. Queria agora perguntar, quer à Sra. Doutora Maria Luís Vaz, quer à Sra. Doutora Sílvia Gonçalves, que, sendo candidatas suplentes, se desejam acrescentar ou que se desejam fazer alguma pequena intervenção. Sr. Presidente. Faz favor. Maria Vaz, muito brevemente, apenas para cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os restantes candidatos e apenas dizer que muito me honra ter sido indicada como membro suplente para esta função, que obviamente, e se for o caso, desempenharei com zelo e sentido de responsabilidade. Referir apenas que estou disponível para qualquer questão por parte das senhoras e senhores deputados desta comissão e é só. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Pergunto também à doutora Sílvia se deseja fazer alguma pequena intervenção. Doutora, faz favor. Sim, obrigada. Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e os demais candidatos e dizer que para mim é uma honra ter sido indicada pelo PSD para candidata a membro suplente da CADA. Creio que os senhores deputados me conhecem por ser assessora do grupo parlamentar do PSD nesta comissão, pelo que me dispenso de apresentações. Aceitei este desafio, desde logo por espírito de missão ao serviço público, entendi ser meu dever servir deste modo a causa pública, dando o meu modesto contributo de participação na vida pública. O facto de ser a CADA uma entidade administrativa independente, cujo trajeto acompanho no âmbito parlamentar há vários anos e cuja realidade conheço razoavelmente bem, agradou-me particularmente. Encarei o convite que me foi dirigido com singular dever de aceitação, resultante da acrescida responsabilidade de ser a primeira vez que a Assembleia da República irá eleger 2 membros não deputados para este órgão externo, por força da última alteração introduzida à LADA e que adequou a composição da CADA ao novo regime de incompatibilidades previsto no Estatuto dos Deputados, aprovado no final da última legislatura. Estarei à disposição dos senhores deputados para responder às perguntas que entenderem colocar e aproveito a oportunidade para felicitar os restantes candidatos e desejar, em especial aos candidatos efetivos, o maior sucesso no desempenho do cargo, para o qual seguramente serão amanhã eleitos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Doutora Sílvia Gonçalves. Vamos então agora passar a palavra aos grupos parlamentares e aos deputados para colocarem as questões que entenderem convenientes. Começamos, cada grupo parlamentar terá cerca de 6 minutos para o fazer e começamos pelo Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. É com grande satisfação que vemos sangue fresco na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, com ideias perfeitamente conformes ao quadro constitucional e ao quadro legal que conseguimos construir. Não foi uma viagem fácil, como sabem todas e todos, uma vez que o modelo inspirador da norma constitucional foi o Freedom of Information Act norte-americano de 1967, mas entre a consagração do artigo 268 da administração aberta e a viagem até ao direito ordinário demoraram muitos anos e, na verdade, só conseguimos um consenso basicamente entre o PS e o PSD em 1993, juntamente com o consenso para a aprovação da Lei do Segredo de Estado. E, portanto, foi essa a primeira expressão. Tive, aliás, a honra de participar na primeira leva de membros da CADA e esse processo inicial é absolutamente inesquecível porque se fez num contexto de total novidade. Era a aparição súbita, o aparecimento súbito de uma estrutura administrativa independente a tomar posição e a dirimir conflitos, na verdade, e a bater-se pela transparência. A situação mudou significativamente. Eu estive a ler o relatório da CADA referente ao ano 2020
e julgo que, gostaria de saber a vossa opinião, julgo que se verifica, por um lado, o enraizamento da entidade, da autoridade, mas, por outro lado, que o legislador teve a ideia de tornar condição de acesso à fase judicial a intervenção da CAD, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre se isso foi uma boa opção e em que termos é que isso está a ser aplicado. A outra coisa que aconteceu estou a falar da Law in Action, portanto tudo o que diz respeito à aplicação e não a modelos conceptuais. O que aconteceu foi que houve uma revolução coperniciana nesta área. Pensávamos, imitando o modelo norte-americano, e aliás o francês, que traduziu para francês o norte-americano na altura própria, quando ainda não se falava disso em Portugal, o cidadão requer à administração. Desde a explosão da internet, a administração põe à disposição do cidadão isto, aquilo e aquilo outro, e o cidadão faz self-service, o que poupa uma quantidade enorme de recursos e dá a liberdade de 24 horas por dia conseguir aceder a documentos que são relevantes e necessários. A outra revolução foi a que aconteceu em relação à noção de documento, uma vez que hoje, para nós todos, tornou-se absolutamente banal a utilização de ficheiros de vários formatos, de vídeos, de dados, e hoje temos até web services. Portanto, quem quiser saber uma informação ou informações relevantes sobre a composição do emprego público, tem web services no site da GAEP, que podem ser utilizados segundo regras que lá estão explicadas e que funcionam realmente. E a CAD, aliás, usa essa ferramenta para os seus propósitos. Portanto, eu julgo que temos que... a outra revolução é a revolução decorrente da aplicação das regras de administração aberta na própria União Europeia. Nós não enfatizamos muito esse aspecto na lei, até agora, não sei se bem, porque esses mecanismos são obviamente autónomos e não cabe à CAD intervir nesses processos. Não sei se não deve caber, de jure condeno, à CAD interessar-se por esses processos, tal como em relação ao outro aspecto que foquei atrás, a difusão, aquilo que a lei chama de difusão ativa, não sei se há difusão passiva, mas enfim, não atinámos muito com a denominação. A difusão ativa de conteúdos, a CAD não deveria ter um papel de vigilância e de análise, porque não estão criadas métricas, não é? A lei determina os materiais devem estar, podem ser mudados daí a 2 anos, mas ninguém realmente vigia a administração. E aquilo que a lei refere é um aspecto muito curioso, porque passa totalmente desapercebido. A informação administrativa disponível nos sítios da internet a que se refere no anterior é indexada no sistema de pesquisa online de informação pública, nos termos do Decreto-Lei 135/99. Qual serviço de indexação? Eu, francamente, não conheço esse serviço de indexação. Portanto, há muitas coisas que estão no ar e gostaria de dizer, de sublinhar a qualidade das candidaturas e de dizer que é com grande prazer que vejo que o Dr. Tiago Fidalgo de Freitas, que é um dos coautores e coordenador do livro até agora mais recente e mais completo que há sobre a administração aberta, são 664 páginas e são tratados os vários temas e subtemas relevantes. Devo dizer que encaro com grande satisfação que o Dr. Pedro Delgado Alves tenha este sucessor, correndo tudo bem, como julgo que vai correr. E, portanto, é muito importante que estes temas sejam estudados
e a parceria entre a CADA e a Academia traz-nos também produtos destes que a Assembleia da República devia, aliás, examinar e sujeitar escrutínio, no sentido exato, a debate. Portanto, boa sorte para todos e todas e as nossas congratulações. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar também de um modo especial os candidatos que hoje aqui se nos apresentam a membros da CADA. A todos, antes de mais, desejo as maiores felicidades. Eu permitia-me começar por fazer aqui algumas referências e destacar aquilo que tem que ver com os aspectos curriculares, principalmente aqui dos dois candidatos efetivos, o Dr. Tiago Fidalgo de Freitas e a doutora Sónia Ramos. E a ambos, desde logo, dou, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dou os parabéns a ambos pelo percurso e pelo investimento pessoal e científico que os currículos demonstram. E farei aqui algumas referências estas que, longe de serem exaustivas, entendo serem pertinentes para as funções que ambos se propõem desempenhar junto da CADA. E no que respeita ao Dr. Tiago Freitas, eu começaria por dizer que, de facto, tem um currículo que demonstra um vasto conhecimento ao nível do direito e do procedimento administrativo, e um conhecimento este que é notório, quer na experiência ao nível do ensino, nomeadamente como assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da Universidade Lusófona e na Universidade Católica Portuguesa. Realço também, porque acho que é de realçar, de facto, as habilitações académicas, vendo que está neste momento com um investimento grande ao nível do curso de doutoramento. Perguntava-lhe apenas quando é que o iniciou, porque apenas por curiosidade, um doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, merecendo ainda relevo as participações do Sr. Doutor na coordenação de obras coletivas e revistas científicas, das quais destaco, de facto, a obra que já foi aqui mencionada, o Acesso à Informação Administrativa. É uma obra muito recente, é uma obra deste ano, 2021, bem como também a obra Dimensão Constitucional da Transparência Administrativa. E ainda, sobre esta perspectiva curricular, a experiência desempenhada de 2015 a 2018 no Centro de Arbitragem Administrativa. São, por isso, aqui aspectos que me parecem bastante positivos para aquilo que estamos a apreciar hoje. Por outro lado, e no que respeita à doutora Sónia Cristina Silva dos Ramos, a doutora Sónia é licenciada em Mestre em Direito e também é doutoranda desde 2018, sendo que a sua área de investigação neste curso centra-se nas ciências da educação, a área que direcionou e teve aqui a capacidade e a coragem de direcionar para a ciência política, desenvolvendo aqui, digamos que um cruzamento de informação e de conhecimento no que respeita aos partidos políticos como agentes educadores para a igualdade de género. O currículo da doutora Sónia demonstra igualmente uma vasta experiência profissional em diversas entidades administrativas, das quais eu destaco o Instituto de Emprego e Formação Profissional, os Centros Distritais da Segurança Social e, recentemente, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais do Ministério da Justiça. Agora, no que respeita a aspectos mais práticos e condizentes com as funções a que ambos se candidatam, eu gostaria de colocar a ambos os candidatos, duas questões. A primeira é a seguinte: sendo a CADA e a CNPD duas entidades administrativas independentes, eu perguntava de que forma é que os senhores doutores entendem que estas entidades se articulam ou se devem articular. A CADA, por um lado, como sabemos, cumpre zelar pelo cumprimento do regime de acesso à informação administrativa e ambiental. A CNPD cumpre controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, cooperando com entidades de controle de proteção de dados.
São duas entidades administrativas independentes, como eu dizia, e eu pergunto então onde é que estão as fronteiras, na vossa perspectiva, das competências de cada uma, nomeadamente no que concerne ao cumprimento do RGPD e da Lei 58 de 2019, de 8 de agosto. Isto porque nas informações administrativas, obviamente, circulam muitos aspectos pessoais de inúmeros cidadãos e, portanto, pergunto-vos como é que isto se vai articular. E dou-vos até um exemplo muito recente, não sei se os senhores doutores têm conhecimento, de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2020 que abordou exatamente esta temática, ficou conhecido como o caso Land Essen, e que abordou exatamente a temática da responsabilidade pelo tratamento do ponto de vista do âmbito material do RGPD e o direito de acesso a esses dados. Tratava-se ali de uma questão relacionada com um cidadão alemão que queria ter o direito de acesso à informação que sobre si existia numa petição que foi apresentada no Parlamento do Estado de Essen. E, portanto, são questões que se nos vão levantar e que se vão levantar aos nossos candidatos com toda a certeza num futuro muito próximo. Por outro lado, uma segunda questão. Perguntava-vos se relativamente à Diretiva 2019-1024 do Parlamento e do Conselho, uma diretiva de 20 de junho de 2019 e que carece de transposição para o ordenamento jurídico português até 17 de julho deste ano, pergunto-vos se a transposição desta diretiva implicará, na vossa perspectiva, uma necessidade de alterar a LADA. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Não tenho indicação de que qualquer outro grupo parlamentar ou deputado queira intervir, mas pergunto se quem nos está a seguir por Skype confirma que assim será. Assim parece ser. E, portanto, não havendo outras intervenções por parte de grupos parlamentares ou deputados, eu vou então devolver a palavra à senhora e ao senhor candidato efetivos, desde logo, e depois, naturalmente, também às senhoras candidatas suplentes, se entenderem falar. Começo então pelo senhor doutor Tiago Fidalgo de Freitas, a quem passo a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Queria começar por agradecer os comentários e as observações feitas pelos senhores deputados José Magalhães e Márcia Passos. E queria cumprimentar também, que há pouco não fiz, os demais candidatos, a quem também desejo muita sorte. Relativamente às questões que foram colocadas, começando pela ordem por que foram colocadas, pelas questões do Sr. Deputado José Magalhães. Quanto ao enraizamento da CADA na cultura administrativa portuguesa, eu não podia estar mais de acordo. Parece-me que há, efetivamente, hoje em dia esse fenómeno, ao fim de 26 anos de existência. No entanto, também a verdade é que isto é uma impressão que tenho, não é alicerçada em dados empíricos sobre a matéria, porque sobre ela faltam, de facto, estudos sobre, por um lado, o acolhimento das decisões, dos pareceres que a CADA dá, portanto não se sabe exatamente qual a percentagem de pareceres é acolhida ou não é. Faltam também dados sobre o cruzamento entre as decisões da CADA e o número de intimações para a consulta de documentos que são solicitadas aos tribunais administrativos. Portanto, não há dados estatísticos sobre essa matéria e, portanto, resumindo, a impressão que eu tenho é efetivamente essa, mas faltam-nos documentos e estudos empíricos que, por um lado, habilitem essa conclusão, mas, por outro lado, também permitam extrair conclusões para futuras eventuais alterações legislativas à LADA que possam otimizar o sistema de acesso aos documentos administrativos. Relativamente à divulgação ativa de informações, esse é também um domínio em que me parece que era possível ir mais longe. Não sei se atribuindo as competências à CADA
atribuindo essas competências aos próprios órgãos administrativos em causa, mas seguramente parece-me haver um déficit a esse nível e, em particular, num aspecto adicional, na designação de responsáveis pelo acesso à informação. Tanto quanto consegui perceber e estudei, tirando a área da saúde, em que, de facto, os estabelecimentos do SNS, em particular, costumam ter responsáveis pelo acesso à informação, nas demais áreas da administração pública é raro que assim exista. E, portanto, era seguramente este aspecto da designação de responsáveis pelo acesso à informação, tal como no caso da divulgação ativa de informação, eram aspectos que se podiam, em futuras reflexões sobre o tema, ponderar. No caso dos responsáveis pelo acesso à informação, aliás, a omissão, o déficit de regulação legislativa da figura contrasta significativamente, por exemplo, com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, em que, como é sabido, o encarregado de proteção de dados de cada entidade pública e privada está exaustivamente regulado, inclusivamente a nível do perfil, das incompatibilidades, e nos responsáveis pelo acesso à informação administrativa não é assim. E se calhar justificava-se aqui algum paralelismo relativamente a esta matéria. Quanto a outras eventuais alterações e à ligação com o contencioso administrativo, aquilo não me parece que seja absolutamente essencial tornar a intervenção da CADA necessária para efeitos de acesso à jurisdição administrativa. Aliás, podem levantar-se problemas de constitucionalidade nessa matéria, sobretudo tendo em conta os muito longos prazos que a LADA ainda prevê. Porque a LADA prevê um prazo que pode ir até aos 80 dias para dar resposta aos pedidos de parecer por parte dos particulares ou das entidades que o solicitem. Creio que talvez fosse mais importante, tendo em conta o histórico da LADA e da CADA, tendo em conta o facto de que me parece que a CADA hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, uma entidade respeitada pela administração pública em sentido prático. Creio que fazia mais sentido tentar ponderar um sistema em que o investimento que a CADA faz não se dilui em competências meramente consultivas, porque temos uma entidade administrativa independente. Aliás, creio que é a única entidade administrativa independente na ordem jurídica nacional que praticamente só tem competências consultivas. E, portanto, há aqui uma espécie de descontinuidade entre o prestígio e o trabalho da CADA e depois o tipo de competências que a mesma tem. Obviamente que isto são apenas reflexões gerais sobre a matéria que podem constituir pistas para futuras reflexões. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Márcia Passos, em primeiro lugar, relativamente à articulação entre a CNPD e a CADA. Tivemos, como é sabido, um histórico de um conflito positivo de competências. Esse conflito positivo de competências hoje em dia está parcialmente dirimido. Para isso contribuiu em parte, parece-me, a presença de um membro da CNPD na composição da CADA, embora me parece que fosse talvez de justiça que a própria CNPD também tivesse um membro proveniente da própria CADA, para haver uma equivalência no tratamento das duas entidades. Quanto às questões substantivas, acho que é importante começar por dizer que é o próprio RGPD que prevê explicitamente que haja ou que possa haver um regime especial para acesso aos documentos administrativos. O RGPD explicitou, depois a Lei Nacional de Execução identificou esse regime como sendo o regime que consta da LADA, com um pequeno aditamento ao artigo 6º da LADA, e, portanto, à partida,
dir-se-ia que a questão está resolvida. Só não está inteiramente resolvida, parece-me, por uma razão. É que as exceções que constam da LADA não são exatamente as mesmas que constam do RGPD. Ora, por força do primado do direito da União Europeia e numa lógica de coerência de articulação de regimes jurídicos, aquilo que me parece que deve ser feito é a CADA aplica o regime das restrições em matéria de dados pessoais em conformidade com o regime que consta no RGPD. E, portanto, as exceções são aquelas que constam do mesmo. Relativamente à transposição da Diretiva 2019-1024, que, entre outras matérias, fala também de reutilização de dados pessoais, parece-me de facto que seria aconselhável e prudente na transposição reequacionar um ou outro aspecto que conste da CADA para assegurar que de facto não há nenhuma insuficiência na transposição desta diretiva. Da mesma forma, se fosse pertinente, poder-se-ia eventualmente resolver alguma dificuldade prática que na altura, provavelmente, já estaremos em 2 anos de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados e já estaremos, talvez, dependendo da altura em que a questão se coloque, também já teremos algum tempo de execução da lei nacional e, portanto, poder-se-iam corrigir eventualmente, se os houver, aspectos eventualmente problemáticos relativamente a cada um deles. Finalmente, quanto à questão que colocou em termos de admissão ao doutoramento, o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa fui admitido ao mesmo há cerca de 2 anos. E creio que com estas respostas cobri, creio que todos os pontos que os senhores deputados colocaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tiago Fidalgo de Freitas, pelas suas respostas, pelas suas considerações, também pelas perspectivas que trouxe para trabalho nesta Casa. E passo então agora a palavra à Sra. Doutora Sónia Ramos para também fazer as considerações que entender adequadas relativamente às perguntas que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por agradecer as palavras que me foram dirigidas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Magalhães, relativamente à atividade da CADA, e citou o relatório de atividades de 2020, dizer que, de facto, este relatório indica-nos aqui algumas pistas no sentido de perceber que a atuação da CADA e os seus parceiros, na esmagadora maioria dos casos, recebem acolhimento da parte das entidades requeridas e, portanto, isto é indicador de que a administração pública tem acatado as decisões relativamente ao acesso à informação administrativa por parte da CADA, e eu penso que é positivo. Realçar também que neste mesmo relatório existem, a maior parte das queixas apresentadas tem a ver com acesso a documentos que estão na posse das autarquias locais e, portanto, também nesta matéria me parece que a evolução do número de casos tem sido possível reduzir se compararmos com os relatórios anteriores, relatórios de atividades, referia-me anteriores, o que significa que a CADA tem feito caminho também junto das autarquias locais no sentido da disponibilização, na maior parte dos casos, da documentação solicitada, e isso parece-me muito positivo. E dizer também que este relatório permite-nos perceber que o trabalho da CADA a nível de emissão de pareceres tem sido, do ponto de vista evolutivo, e tem representado um aumento de ano para ano, representa um aumento de pareceres que são solicitados à CADA, o que significa também que as suas decisões são respeitadas e são consideradas pela administração pública, e isso parece-me muito positivo. Referiu também relativamente à revolução que a internet nos veio trazer quanto à disponibilização da informação.
De facto, assim é, o princípio da administração aberta também obriga a que as entidades e órgãos públicos da administração pública, quer central, quer local, disponibilizem nos seus sítios da internet toda a informação referente à gestão e planeamento dos seus organismos. Isto é uma medida concreta da expressão deste direito que deve ser de universal acesso dos cidadãos à informação produzida pela administração pública e, portanto, parece-me positivo também que a CADA tenha vindo fazendo este trabalho que não deixa de ser de sensibilização também, face à sua própria natureza, mas de grande sensibilização relativamente ao acesso à informação administrativa e ao relacionamento, no fundo, entre os administrados e a administração pública. Relativamente à questão colocada pela senhora doutora Márcia Passos, quanto a eventuais conflitos ao nível das atribuições entre a CADA e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, de facto, e como já foi referido, o histórico entre ambas as comissões observou-se períodos mais tensos relativamente a alguns pareceres que sobre situações semelhantes apresentavam aspectos ou decisões mesmo bastante díspares, mas a última alteração também da CADA em 2016, julgo eu, que acabou por regularizar, digamos assim, alguma disputa no âmbito da atribuição das competências, mas também o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados veio esclarecer, nomeadamente numa questão que constituía atrito entre ambas as comissões e que tinha a ver com o acesso a documentos administrativos dos quais constassem dados relativamente à saúde, e em que o Regulamento Geral vem, de facto, atribuir à LADA essa competência no acesso a documentos com dados de saúde, nomeadamente. Quanto à diretiva referida a 2009-1024, de facto, a data limite da sua transposição acabará a 17 de julho do corrente ano. Esta diretiva, parece-me, tem como finalidade constituir um pacote de dados abertos que toda a União Europeia possa ter acesso e, portanto, do ponto de vista da transparência das administrações públicas dos Estados-membros, faz todo o sentido que assim seja, haver uma harmonização da informação que pode ser disponibilizada a todos e, naturalmente, que, se assim for, é mais um avanço naquilo que deve ser as relações de transparência e de livre acesso gratuito à informação do próprio Estado. Penso que respondi às questões. Só acrescentar relativamente ao currículo e ao doutoramento que me encontro a fazer enquanto doutoranda na Universidade de Évora. De facto, tenho um percurso que, relativamente ao doutoramento, entendi que seria interessante, é uma área de interesse pessoal que desenvolvo há muito tempo e que tem a ver precisamente com a questão educativa, na vertente não formal, e de que maneira os partidos políticos podem reforçar, de facto, a questão da igualdade de género no âmbito da sua atividade cotidiana política. E, para já, penso que respondi. Muito obrigada. Nós é que lhe agradecemos, doutora Sónia Ramos. Tal como no início desta audição, pergunto agora à senhora doutora Maria Luís Vaz e à doutora Sílvia Gonçalves se desejam também fazer algumas considerações nesta fase. Senhor Presidente. Faz favor. Não tenho nada a acrescentar, apenas para agradecer. Percebi que na outra intervenção estava sem imagem, estava aqui com problema, agora sim estou com a imagem. Apenas mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados, mas não tenho nada a acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigado nós, e a doutora Sílvia Gonçalves dirá também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que as questões colocadas já foram cabalmente respondidas pelos candidatos efetivos e revendo nas respostas que já foram dadas, e por isso também não tenho mais nada a acrescentar ao que já foi dito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós é que lhe agradecemos também. Senhoras doutoras, senhor doutor, nós vamos dar por concluída esta audição. Agradecemos a vossa disponibilidade e agradecemos também os esclarecimentos que nos prestaram.
Agradecemos a vossa disponibilidade para, enfim, para desempenharem funções de serviço público como aquelas que estão em causa, e quero cumprimentar-vos. Amanhã esta Assembleia tomará as decisões que entender tomar, mas desde já ficam os nossos desejos de que, a serem eleitos, enfim, tudo corra de acordo com as melhores expectativas vossas e nossas também. Muito obrigado, e senhoras e senhores deputados, damos então por encerrada esta audição. Também a todos agradeço. Muito obrigado.